TV Cultura Alternativa é a sua TV Cultura Alternativa, é onde você se vê. Cultura Alternativa, aqui é a sua TV, TV Cultura Alternativa, TV Cultura é onde você se vê, você manda aqui na pauta, a pauta é você. TV Cultura Alternativa, TV Cultura Alternativa é onde você se vê, a sua TV. TV Cultura é onde você se vê. TV Cultura Alternativa é a sua TV. Direto de São Paulo, estamos transmitindo o programa Análise de Mídia, onde nós fazemos uma análise diária da mídia. Hoje é 14 de julho de 2022. Na descrição você tem o link para ler o relatório Mídia e Ideias, onde nós clipamos o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, o Globo, Cultura Alternativa, Só Notícia Boa, Veja, Isto É, enfim. Valor Econômico. Fique de olho. Está na descrição para você ler as notícias de hoje, 14 de julho. Meu nome é Anand Rao, eu sou editor do Cultura Alternativa. Vou compartilhar a tela do computador para poder te mostrar o seguinte. Esse é o portal de notícias Cultura Alternativa com as editorias que lhe cabem. No Google, vou botar no Google, Cultura Alternativa no dia 14, tem 292 milhões de resultados com esta expressão, tá? Nós somos número 1 com o nosso portal, número 2 com o Instagram, número 3 com nossa TV e número 5 com o nosso Facebook. Então, fique de olho sempre nos nossos veículos e digite Cultura Alternativa no Google. Agora, eu volto aos estúdios e vou compartilhar o nosso relatório com você. Só um minutinho que baixou 2. Então, compartilhando o nosso relatório de hoje. Clipamos do portal de notícias Cultura Alternativa dicas práticas para dar adeus à procrastinação. Você que é um procrastinador deve ler essa notícia na íntegra, que tem algumas dicas para que você não fique nessa situação. Valor Econômico, clipamos o seguinte: varejo perde fôlego e cresce só
0,1% em maio sobre abril. O desempenho do varejo brasileiro em maio veio bem abaixo da expectativa do mercado. O volume de vendas no varejo restrito teve alta de 0,1%. Situação econômica do país é difícil e isso afeta todos os segmentos. A inutilidade eleitoral do Auxílio Brasil. Opinião de Ricardo Mendonça. Câmara aprova PEC das bondades com auxílio de R$ 600 só neste ano. E o presidente da Câmara está se mostrando um competente e ágil manipulador para aprovar projetos. Ele sabe tudo do regimento e ele sabe como deve agir. Então, fique de olho nestas matérias. Estado de emergência dribla lei eleitoral. Incluído na proposta de emenda constitucional das bondades, o reconhecimento de um estado de emergência em 2022 nada mais é que um subterfúgio para garantir que os pagamentos de benefícios não violem a legislação eleitoral. Todos os jornais publicam matéria nesse sentido. Então pode ser que algum partido político veja um viés para judicializar essa PEC. Risco: a inflação cresce e a imagem do Brasil é afetada. Isso é natural, né? Nesses períodos de eleição, os atos sempre são mais populistas. Disparada dos preços nos EUA sugere dias difíceis pela frente para o mundo. E Biden está com a popularidade lá embaixo por essa disparada de preços. Processar ou não Trump será uma decisão vital nos EUA. Vamos ver o que o ZEUA vai fazer. A Constituição sequestrada. Vejo a economia como um trem. A locomotiva com os trilhos e vagões representa o PIB. O parlamento hipoteticamente define as regras ou limites do funcionamento da malha ferroviária. Nessas regras estão a Constituição Federal e as leis que retratam o ambiente institucional. O governo, observados os limites, é o maquinista ou condutor do trem, mas ele também propõe reformas para que os trens não fiquem incompatíveis com os trilhos. Em muitos lugares o padrão é a polarização. Essa semana nós vimos, no jogo do Fluminense e do Flamengo, brigas entre as torcidas. Mas entre os jogadores, não. Eu me lembro de ter visto uma cena do Gabigol com o Hulk, eles batendo mau papo em meio à fumaça que o Flamengo lançou durante o jogo, o início do jogo. Lá também no Fluminense eu me lembro de entrevistas do Vilela, viajante tricolor, com os jogadores e todo mundo tranquilo. Agora a torcida briga e é polarizada. Isso é estranho, não é? Eu acho uma falta de inteligência por parte de vários torcedores. Aqui, Adam Cahan tem longo histórico como facilitador. Vejo em muitos lugares o mesmo padrão: polarização, fragmentação e demonização. Diz o canadense Adam Cahan sobre os cenários de radicalização política em vários países. Eu vejo igual ao Adam. Reuniões e estágios chegam ao metaverso. Companhias começam a incluir experiências com ferramentas de realidade aumentada no trabalho. Um candidato a estágio na Ambev este ano teve 20 milhões de possibilidades para customizar o seu avatar com cabelos, roupas, acessórios e tons de peles diferentes. Muito legal isso. Aprimorar o olhar individual é o maior aprendizado do RH. Com 18 mil funcionários espalhados em hospitais em mais de um estado, alocados na linha de frente ao home office, o Hospital Albert Einstein é um microcosmo de todos os principais dilemas que os RHs vivenciaram ao longo de 2 anos de pandemia. Bem interessante essa matéria. Cultura do convencimento ignora potencial do diálogo. Após anos conversando com empresas e profissionais, é chocante o quanto ainda é comum encontrar um cenário que deve soar familiar.
Um ou mais profissionais precisam apresentar uma ideia, plano de ação ou ainda resultados operacionais para um líder. Muitas horas são gastas com a apresentação, com várias sequências de revisões e tal. Olha que interessante essa matéria. Projeto de 1,5 bilhões vai levar 5G para a linha do trem. Surftech prevê usar 14 mil quilômetros de ferrovias da Rumo. Muito bom. Arte ou indústria, uma questão judicial. Em 2017, uma conhecida empresa de roupas íntimas estrangeira processou uma concorrente brasileira pela comercialização de uma linha de lingeries. Em resumo, a empresa estrangeira alegou que a concorrente violara seus direitos autorais ao produzir peças muito semelhantes às suas. Tá certo? Folha de São Paulo, mas antes eu peço que você veja essa linha azul que está passando aqui embaixo, que tem nossos veículos. E inscreva-se em nossos canais e ative as notificações. Na descrição tem um link em PDF para você ler este relatório que nós fizemos, clipamos o clipping. Folha de São Paulo. Imposto alto afasta eleitor. Quanto antes tomarmos ações corretas sobre tributação, mais o país crescerá. Opinião da Folha. Ou de um articulista, deixa eu ver aqui. Paulo Soumussi, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, lutando por questões afeitas à sua gestão. Família de bolsonarista afirma que o crime não foi ato político e que vive um pesadelo para aquele assassinato de Foz do Iguaçu. TSE tem estrutura para garantir segurança das urnas, afirma o TCU. A auditoria conclui que segurança, procedimentos e sistemas seguem boas práticas internacionais. Vamos ver como é que o Ministério da Defesa vai ver essa matéria. Youtubers bolsonaristas punidos pelo TSE passam chapéu via Pix. Há quase um ano, desmonetizados pelo YouTube, canais bolsonaristas passam o chapéu do Pix para manter suas atividades com a proximidade da eleição. Tá aí. Cada um luta como quer e pode. Candidatos PMs são recorde em São Paulo por voto bolsonarista. Ao menos 135 agentes de força de segurança se afastaram para concorrer. Classe média sentirá medidas do governo antes dos pobres. Auxílio maior concorre com inflação. E corte na gasolina pesa pouco na baixa renda. Então a classe média se exalta, a pobre só bebe pitu. Ave Maria, eu escrevi um poema assim, mas não posso continuar que tem um palavrão no meio. Isso tem 40 anos. Inflação no ZEU acelera para 9,1%, maior nível desde 1981. Dados consolidam expectativas de nova alta de 0,75 ponto no juro ao mês. E isso também é um fator da pandemia e da guerra da Ucrânia, né? É complicado hoje ser um governante, mas todo mundo quer. A revalorização das ciências no Brasil. Escolas devem refletir sobre produção do conhecimento através dos tempos. Concordo. Adolescentes diminuem o uso de camisinha, aponta IBGE. Queda foi verificada de 2009 a 2019 entre estudantes do 9º ano nas capitais. Eu te informo que, como pai de adolescente, eu não consigo orientar mais minha filha. E eu tenho que admitir que ela tem muitas informações, não só pelas redes sociais, como vários veículos. Sempre fui separado das minhas filhas, então... Quando eu li essa matéria, eu
Queda foi verificada e tal. Ao longo de uma década, o percentual de adolescentes que usaram camisinha em relações sexuais recuou nas metrópoles brasileiras, aponta análise. Tá certo. E parece que aumentou o uso de drogas. Você vai ver em outro jornal. Dobra a participação do celular ao volante sobre total de multas em São Paulo. Toque anal no sexo pode potencializar o orgasmo feminino, aponta estudo. Isso eu já tinha comentado há alguns dias atrás. Quem escreve é uma mulher. Veja algumas maneiras de tornar a sua caminhada diária mais efetiva e divertida. Nos últimos 2 anos, o mundo modificou muito sua relação com a caminhada. Milhões de pessoas caminham pelas calçadas de seus bairros ou percorrem trilhas locais, visando melhorar sua aptidão física, ganhar um senso de comunidade e beneficiar sua saúde mental. Estudos já mostram que caminhar pelo menos 30 minutos por dia é o bastante para obter benefícios físicos e emocionais. Legal. Peraí, aqui. Diminuição no fornecimento do leite provoca preocupação em São Paulo. O desmonte perverso da ciência. Desmantelamento das políticas científicas e o sofrimento na pandemia. Miriam Goldberg. Assentos confortáveis no avião. São possíveis na prancheta, mas não na lógica do lucro que move as aeronaves. Eu tenho 2 metros. Imagina a minha situação. Papa nomeia 3 mulheres para comitê que escolhe bispos. Francisco inclui 2 freiras e uma leiga como conselheiras no colegiado, até agora exclusivamente masculinos. Francisco é um revolucionário. Estão querendo tirar ele, né? Overtraining, dizendo que ele vai parar por causa de problemas de saúde. Overtraining reduz a eficácia dos exercícios. Melhorar desempenho depende tanto de atividade física como da recuperação, que é prejudicada por estresse excessivo. Eu caminho 10 km por dia. Passo de 5 a 6 horas por semana em exercícios vigorosos de condicionamento físico e cerca de 4 horas por semana realizando treinamento de resistência pesado. É possível se exercitar demais? E quanto é demais? Boa matéria, hein? O Globo, mas antes eu informo para você que na descrição desse programa está o link para você ler este relatório que nós estamos colocando em primeiro plano. Aqui embaixo estão nossos veículos. Inscreva-se e ative as notificações. Meu nome é Anand Rao, eu sou editor-chefe do Complexo de Comunicação Cultura Alternativa. Clipamos o seguinte do jornal O Globo. PEC eleitoral reflete degradação institucional. O enfraquecimento da democracia promovido pelo Congresso equivale a um 7-1 de Bolsonaro sobre o Brasil. Primeiro encontro, mirando a reeleição ao Senado, Pacheco recebe Lula, que tenta o apoio do PSD. Perfeito. Reeleição para ficar no poder. Poder é tudo, todo mundo corre atrás do poder. Avanço na Aliança Nacional, com resistência interna. Tebet vê MDB gaúcho admitir pela primeira vez apoiar Eduardo Leite para governador, exigência do PSDB para manter a adesão nacional à presidenciável. Em outra frente, caciques MDBistas de 9 estados do Norte e Nordeste negociam com Lula. Tebet não vinga, eu acho. Fora da agenda, um reforço informal para a reeleição. Bolsonaro recebe apoio de Roberto Justus no Alvorada. Em baixa no voto feminino, o presidente diz que eleitora
não está procurando casamento. Não entendi. Tá certo. Dá uma olhada na matéria aí. Jovens usam mais drogas e menos camisinha, diz IBGE. Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que analisa alunos do final do ensino fundamental, registra ainda maior consumo de álcool e mais agressões sofridas. A pandemia mudou muito essa questão e muita depressão também, né? Bolsonaro, recorde de emendas à Constituição em apenas um mandato. O presidente já aprovou 26 alterações na Carta Magna em 3 anos e meio. Algumas propostas são contestadas no Supremo. Tá aí. Se ele aprovou, ele tem força no Congresso. Projeto pretende alterar a lei de arbitragem. Mudança limitaria a atuação de árbitros e tornaria públicos os procedimentos e sentenças. Entidades empresariais e advogados se manifestam contrários à proposta que teria como resultado a redução de casos, ou seja, corporativismo total sempre. Novos hábitos podem ajudar a largar o cigarro. Profissionais explicam que o tratamento varia para cada pessoa, mas algumas práticas são universais e envolvem alimentação, atividades físicas, mudanças de padrões e até um pequeno castigo para quem fumar. Banhos quentes e saunas afetam a saúde do esperma, diz estudo. Aumento de calor leva a menor contagem e alterações no esperma. Tá certo. Qual o melhor colchão para uma boa noite de sono? Modo de dormir. Dormir e preferência de conforto, firme ou macio, são determinados na hora da compra, mas é importante testar. E eu que viajo pra caramba e durmo em vários colchões em diversos hotéis. Comece fazendo um chá. Esse texto tinha de ser escrito no inverno. Quem gosta do assunto espiritualidade provavelmente já escutou que a cura desse momento se dará pelo feminino. Já faz alguns anos que pessoas conectadas com a natureza, com o invisível e com as energias sutis chamam a atenção para isso. Há pessoas mais sensíveis a efeitos colaterais? Diferença na maneira de como o organismo de cada um metaboliza os remédios pode torná-los mais tóxicos ao corpo. Maracanã tem noite infernal do lado de fora. Te confesso que eu parei de ver o jogo no primeiro tempo do Fluminense porque houve confusão entre os tricolores e cruzeirenses dentro do estádio, não sei fora. E aí eu leio essa notícia hoje de que tem infernal. Ontem foi ruim do lado de fora. E os jogadores passam longe desse tipo de babaquice. Por quê, né? Que os torcedores são tão desprovidos de raciocínio, né? Não entendo. Estadão, mas antes eu peço que você se inscreva em nossos canais que estão passando na tarja azul, ative as notificações, leia esse relatório que eu estou colocando em primeiro plano. O link está na descrição. Vamos ao que clipamos do Estadão. Primeiro são as notinhas políticas que você pode ler com tranquilidade. A conta da demagogia será salgada com renúncias fiscais sem critério e gastança generalizada. Governo Bolsonaro deixará como herança para o próximo presidente um inevitável aumento de carga tributária. Povo perde, tesouro ganha com inflação. Sem corrigir a tabela do imposto de renda, para compensar a inflação, o governo arranca mais dinheiro de quem ganha menos, justamente os que são mais prejudicados pelo alto custo de vida. O viés deficitário das eleições, a miopia dos eleitores e políticos está por trás da tendência aos déficits fiscais crônicos. A PEC Kamikaze é um exemplo recente. Parece que o Estadão está ocupando um espaço bem crítico,
né? Direto. Congresso afrouxa lei eleitoral, autoriza governo a doar bens e transferir emendas. Em Brasília, Lula fica em suíte mais cara de hotel de luxo, diária de 6 mil. Ou seja, o Estadão está criticando ambos os lados polarizados e parece que está apoiando Tebet. Como do presidencial que recebeu o petista e a mulher tem 183 metros quadrados. PT diz que despesas foram pagas pelo próprio partido. Perfeito. Aí. O mau exemplo vem de cima. Aí. Se o próprio presidente desrespeita a Constituição, militares que recebem acima do teto não têm com o que se preocupar. Perfeito. Para a viúva do petista, Bolsonaro só pensa nas repercussões políticas. Perfeito. Tebet Alexandre de Moraes, pacto de não agressão. Cresce consumo de bebida por adolescentes. A humanidade nunca viu tão longe. O telescópio James Webb foi a bela notícia da semana. Foi o James Webb que está vendo novos parâmetros da galáxia. O telescópio James Webb marca novo capítulo na exploração do universo e amplia os horizontes da atual geração. O mundo até mesmo ruim está mesmo ruindo ou só parece? Eu acho que está. Leia essa matéria, tá aí. PEC mantém estado de emergência para proteger Bolsonaro na eleição. Todos os jornais publicam isso e nada acontece. É isso, a mídia hoje não tem tanta influência, não é? Guedes deve anunciar hoje revisão do PIB para cima. Parece que a mídia tradicional realmente tem perdido muita força. Esperteza política ou sorte dos pobres. Sob os ataques de críticos que alegam esperteza política do comando do governo e dos seus sócios no Congresso ao ampliarem a distribuição de benesses, de novo, mais crítica e não adianta nada. Congelada desde 2015, correção de tabela do imposto de renda entra no foco de presidenciáveis. Passagens vão seguir preço dos combustíveis, tá certo. Novo presidente da Gol alerta que não haverá redução de tarifa sem mudança na curva de custo, senão a empresa quebra, né? Viagem aérea pode virar luxo se não atacarmos custos, disse CEO da Azul. Rara empresa de tecnologia no Azul neste ano. Sinqia incomoda a B3, empresa que fornece soluções para fintechs, chamou a atenção da Bolsa, que adquiriu negócios para atuar no mesmo mercado. Nova versão da Netflix terá a tecnologia da Microsoft. Aí vem uma mulher de vermelho dizendo que empodere sua vida, tá bom. Direto da fonte, Gilberto Amêndola. Olha aí. 1000 Coisas Invisíveis, disco solo de Tim Bernardes, toca fundo na alma. Nas 14 faixas do álbum, em que há parceria com Gal, as canções Olha e Bebê falam sobre a temática do amor. Vou dar uma olhada depois nesse Tim Bernardes. Vem a Veja, clipamos o seguinte: Turbilhão Conservador. A plataforma de streaming Brasil Paralelo tem crescimento exponencial com documentários e programas que surfam na polarização política e cultural. Vou ver o que é esse Brasil Paralelo, né? Vou tentar ver isso. Não conheço ainda. E a Veja é o último a ser clipada no dia de hoje. Voltamos aos nossos estúdios, nos colocamos em primeiro plano, pedindo que você se inscreva em nossos veículos que estão passando na tarja azul e ative as notificações. Agradecendo por você ter visto o nosso programa, compartilhe o mesmo com todos, para que possamos aumentar nossa audiência.
Meu nome é Anand Rao, eu sou editor-chefe do Complexo de Comunicação Cultura Alternativa. Muito obrigado por você nos assistir. Por favor, compartilhe, divulgue-nos, precisamos de você. E se achar válido, faça um Pix voluntário para nós. Esse foi o Análise de Mídia de 14 de julho de 2022. Feliz quinta-feira. E hoje mais matérias da área cultural de São Paulo. TV Cultura Alternativa é a sua TV Cultura Alternativa, é onde você se vê. Cultura Alternativa, aqui é a sua TV, TV Cultura Alternativa, TV Cultura é onde você se vê, você manda aqui na pauta, a pauta é você. TV Cultura Alternativa, TV Cultura Alternativa é onde você se vê, a sua TV. TV Cultura é onde você se vê. TV Cultura Alternativa é a sua vez.